Por ser absolutamente visível, não há como ocultar uma intervenção militar externa, mas estruturas de intervenção estrangeiras, embora não percebidas, estão atuando no Brasil, com estratégias de intervenção por vezes invisíveis, ocultadas por um véu virtuoso, moral, mas que avançam articulando e capacitando o projeto neoliberal. É o que revela e descreve Camila Feix Vidal, professora do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina. Ouviremos a professora Camila Feix Vidal neste segundo capítulo da série sobre institutos liberais que agem como braços da política externa dos Estados Unidos no Brasil. Camila Feix Vidal revela como essa atuação intervencionista se valeu de programas e institutos dito liberais para se capilarizar, para formar uma rede espraiada pela América Latina e mundo afora a partir do engajamento na sociedade civil. No Brasil, institutos dito liberais agiram, por exemplo, desde antes dos protestos de junho de 2013. A pesquisadora Camila expõe o que a gente vê como espontâneo, natural, um anseio popular, na verdade foi organizado, deliberado, financiado de fora a partir de interesses privados também da nossa elite, mas que tem papel fundamental de atores dos Estados Unidos. A USAID, no Brasil mais conhecido como USAID, é um destes atores. Outras instituições dos Estados Unidos se apresentam como privadas, mas são financiadas também pelo governo norte-americano. Instituições como CIP e NED, luvas de veludo num punho de ferro. Em 3 capítulos desta série, tais instituições e outras, como a Atlas Network, têm suas frentes de atuação expostas por Camila e seus alunos pesquisadores, Jade Lopes, Luan Brum e Nick Cleveland Stout. Exposição em entrevistas e com fartura de documentos. 2 dos focos de interesse da USAID e parceiros são a Amazônia e a educação no Brasil. Alvos primordiais: a Amazônia, São Paulo e Minas. Na Amazônia, despejados 141 milhões de dólares nos últimos anos. E no programa Mais Unidos, para a Amazônia, São Paulo e Minas, 50 milhões de reais para educação. Educação em inglês e empreendedorismo. Vamos então aos punhos de ferro tocaiados nas luvas de veludo. Estou em Santa Catarina, na Universidade Federal, Florianópolis, no programa de pós-graduação em Relações Internacionais e no Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA. Eu estou com a professora Camila Feix Vidal. Camila, sobre o que nós vamos conversar hoje? USAID, conhecida no Brasil como USAID. O que isso tem a ver com o tema que nós vamos tratar a partir de agora, que é a interferência dos Estados Unidos ou a presença norte-americana via seus vários braços privados ou não, escondidos ou não, na construção de políticas dentro do Brasil? Então, prazer estar aqui, é uma honra mesmo estar aqui mais uma vez, né, com você, Bob. Mas eu diria o seguinte, e para isso eu faço uso de uma citação de um professor indiano, Utsa Patnaik, que ele diz o seguinte: a invisibilidade do imperialismo hoje significa não a sua fraqueza, mas a sua força. E eu começo com isso porque eu entendo que o que a gente tem buscado fazer aqui, né, no IELA, no programa de pós-graduação em Relações Internacionais aqui na UFSC, enfim, com essa rede de pesquisadores que a gente tem organizado aqui, é justamente evidenciar estratégias de intervenção sutis, às vezes invisíveis, né, e sobre um véu, assim, virtuoso, moral, né, uma roupagem muito virtuosa, onde, na realidade, se capacita oposições a governos locais, né, e com isso também se intervém dentro das sociedades locais. Então, assim, eu acho que esse é o nosso norte, né? É evidenciar e desvelar, na realidade, essas estruturas que estão presentes, hoje estão presentes, mas que a gente não vê como estruturas de intervenção, né? Então, assim, eu sempre digo, é muito fácil a gente
dar conta, a gente enxergar e poder fazer frente, se defender a algo palpável, né? Então, assim, há uma intervenção externa militar. Eu consigo ver de onde vem, né, o tiro. E consigo organizar uma frente, ou pelo menos tentar organizar uma frente de defesa com relação a isso. Não é o que acontece no que a gente pesquisa aqui, que são táticas de atuação externa a partir da política externa dos Estados Unidos, em países da América Latina, que elas são muito sutis, elas são pulverizadas e capilarizadas em uma série de programas, institutos, numa rede mesmo, que atua diretamente na sociedade civil. Eu acho que essa é a contribuição que a gente pode fazer, para tentar, de fato, entender que o que a gente vê como espontâneo, como natural, como algo, um anseio popular, na realidade foi organizado, deliberado, financiado de fora, né, a partir de interesses também privados, que, claro, incluem também interesses aqui da nossa elite, né, brasileira, mas que tem um papel fundamental ali de atores estadunidenses. Então comecemos. USAID. Então, vamos começar com a USAID, né? Ou USAID, mas... É USAID. Desde os anos 60, no programa educacional, MEC USAID. Quer dizer, já estão aqui, ó. Há muito tempo. Há muito tempo. Então, desde da fundação da USAID, né, desde 1961, ela está atuante no Brasil, segue atuante. Quer dizer, agora, com essa ordem executiva do Trump, que congela a ajuda externa ao exterior, né, a ajuda humanitária ao exterior, uma das agências que está com as portas no momento fechadas é a USAID. Mas houve uma decisão do judiciário de pagar 2 bilhões, pelo menos por hora. Eu acho que isso ainda é um imbróglio jurídico que vai ser desenrolado. Porque, assim, supostamente ele até onde a gente entende, né, ele não pode, por uma ordem executiva, encerrar... Algo tem que passar pelo Congresso. Pelo Congresso, exatamente. Uma agência que foi criada pelo Congresso, bipartidária, né, enfim... Então, mas na realidade ele não encerrou propriamente dito, né? Ele pediu um congelamento de 90 dias para avaliar. E não é porque é bonzinho, porque isso é parte do jogo dele, é outra conversa. Exatamente. Mas não é disso que nós vamos tratar aqui, não. Tem essa questão, então, ela está por 90 dias suspensa, digamos assim, né? E aqui no Brasil tem se falado muito nela, agora até tem a ideia de uma CPI, né? Seria sensacional. Eu adoraria. CPI da USAID para desvendar tudo isso que nós vamos falar aqui hoje é uma maravilha. Vai ser que nem aquela do MST, que acabou deixando todos eles nus. A USAID também, assim, 2 pontos importantes que eu acho, ela já foi expulsa da Bolívia pelo Evo Morales e foi expulsa pela Rússia, né? Ali entre 2012 e 2013, acho que 2012 Rússia, 2013 na Bolívia. Justamente porque entenderam que ela usava de programas e instituições locais ali da política doméstica boliviana russa para capacitar a oposição, né, contra o Evo Morales, no caso, enfim, aqui na Bolívia. E o que é, então, a USAID, né? É essa agência dos Estados Unidos para desenvolvimento internacional, criada em 1961. E ela já foi criada tendo a América Latina ali como foco central. Por quê? Porque uns anos antes o Nixon tinha passado na América Latina aqui, né? Eu acho que esse fato é relativamente sabido, e ele foi muito mal recebido, né? Ele saiu de Caracas fugido, assim, né? O carro dele foi depredado, enfim. Então ele, ao voltar aos Estados Unidos, ficou muito preocupado e disse, olha, a gente está tendo um sentimento anti-americano aqui na América Latina e isso, obviamente, vai ao encontro da estratégia soviética, né? Então a gente precisa tomar alguma providência. E daí entra a Aliança para o Progresso, que vai ser gestada, organizada pela USAID, que foi essa agência então criada em 1961 e que buscou abarcar todos os programas de ajuda ao exterior dentro de uma única agência. E que com outro braço, um ou dois outros braços, financiou a eleição de boa parte no Congresso, porque havia aquela questão da renúncia do Jânio. Sim, ia chegar nesses pontos. Isso. Então, assim, desde o início, realmente, elas estão aqui no Brasil, né? Mas, então, o objetivo era essa frente ao comunismo,
né? Isso claramente, assim. Desde então ali da década de 60, a partir da Aliança para o Progresso, e isso a gente tem os dados, tem documentos, tem até um livro do Felipe Loureiro, um colega meu ali do Instituto Nacional de Estudos sobre Estados Unidos, onde ele buscou arquivos lá, documentos lá nos arquivos nacionais em Washington, e ele evidenciou ali como que os recursos provenientes da USAID via Aliança para o Progresso, né, eles visavam capacitar, financiar, então, governos opositores ao Jango naquele momento. João Goulart. Ao João Goulart. Especificamente governos na Guanabara, Carlos Lacerda. Em São Paulo, Adhemar de Barros, em Minas Gerais, o Magalhães Pinto. Magalhães Pinto. Que o Tancredo dizia que a cabeça do Magalhães Pinto era um terreno baldio. Você passava lá e ficava jogando lixo. Mas, assim, desses três, até o Carlos Lacerda era o que ganhou a maior parte realmente dos recursos. Então, assim, quando a gente já começa a entender um pouco esse trabalho, né, e essa ajuda humanitária, supostamente, a partir da USAID, ela vinha direcionada para determinados indivíduos que tinham ali um papel de desestabilizar o governo Jango. E justamente esses estados, vejam bem, são os estados que menos precisavam de ajuda humanitária, de recursos. Eram os estados mais ricos. Ajuda é um eufemismo, ajuda humanitária. Exatamente. Mas assim, é eufemismo, mas eles utilizam isso para justificar e legitimar o envio de recursos ao exterior, né? Então, assim, a nossa perspectiva aqui é justamente tentar evidenciar que não passa de uma roupagem, é uma luva de veludo envolta um punho de ferro. Né? Você não pode dizer, olha, eu vou mandar dinheiro para desestabilizar o governo Jango, então eu vou mandar dinheiro para o Lacerda. Não, eu vou mandar um dinheirinho para a campanha da Kamala Harris contra o Trump. Mande para tu ver o que acontece. Exato. Não, então eu vou mandar recurso para a população brasileira, olha, né, que está sofrendo, né, de escassez alimentar, de pobreza, olha lá, enfim. Mas o Nordeste, por exemplo, não recebia esses recursos, né? Na época. Na época, né? Pelo contrário, recebia lá o Corpo de Paz, né, o Peace Corps, que tinha integrantes da CIA e tudo mais lá dentro, preocupados com as ligas camponesas naquele momento. Então, assim, a preocupação nunca foi, de fato, ajuda humanitária, né? Esse é o véu, essa é a luva de veludo, né? Para justificar, para legitimar um envio de recursos para o exterior. Então, eu acho que isso continua, permeia até hoje, a partir desses olhos que a gente tem que analisar a atuação dessas agências. Hoje, né? Bom, então, hoje, assim, né, como que eu vejo a atuação não só da USAID, mas de todos os braços da política externa estadunidense, o NED, CIP, né, o NED, que é uma agência também governamental. Falaremos disso como via Instituto ditos liberais. Desde 2010 há um documento importante. Nós vamos falar disso nos próximos dias. Como é que eles entraram. Voltemos ao ZAID. E atualmente, bom, a gente não tem ameaça comunista, né? Quer dizer, formalmente, né? Porque aqui no Brasil o fantasma... Está na esquina. Está na esquina, está ali, está sempre. Mas para os Estados Unidos a ameaça é russa e chinesa, claramente, principalmente chinesa, né? Então a preocupação hoje é fazer frente a essa ameaça na América Latina, e o papel dessas agências basicamente é manter a hegemonia dos Estados Unidos na região. Sempre foi hegemon e o objetivo deles é se manter hegemons, né? Manter o seu domínio aqui na região. Inclusive, tendo como preocupação governos tidos como autoritários, ditatoriais, como Venezuela, claramente, Cuba, né? E Nicarágua. Esses três são a tríade ali, o eixo, digamos assim, do mal da América Latina, segundo os olhos dessa política externa. E daí eles têm 4 frentes de operações, na realidade, que se a gente condensar elas, se transformariam em 3 frentes, tá, de atuação, que é a segurança, então, enfraquecendo as ameaças chinesas, russas, enfim, a prosperidade, e daí a assistência ao desenvolvimento econômico da América Latina,
mediante o estabelecimento de, entre aspas, Isso que você está lendo é um documento Que não- da USAID, mediante o estabelecimento de condições de comércio justas e recíprocas para empresas e as exportações dos Estados Unidos. E a terceira frente, fortalecimento de instituições democráticas, né? E com isso, então, a quarta frente, que mais ou menos se conecta com todas as outras, que é a receptividade à liderança dos Estados Unidos, que eu entendo como a subserviência. aceitem que a gente manda. Exatamente, né? Então, assim, deixar vocês de novo reféns aqui da nossa hegemonia. Isso é um documento, isso é importante. Você tem até o documento, você tem documentos vários que a gente vai exibir depois. Isso é tudo documento oficial da USAID, da USAID. E aqui no Brasil, então, eles têm. A USAID tem duas frentes, né? Desde a década de 80, a frente da Amazônia, que segue atuante, e desde 2008, a frente na educação, que é um projeto um pouco mais amplo daí, que engloba outros parceiros que não só a USAID. Então, acho que a gente pode tratar dessas duas Vamos frentes. lá. Qual é o montante no momento na Amazônia e atinge a quantas pessoas? Eu tenho aqui alguns dados. Só queria fazer um comentário que me preocupa bastante, assim, que é esse projeto, e tentar contextualizar um pouco, né, a atuação da USAID no Brasil a partir da Amazônia, que é o projeto principal deles é a Amazônia. Desde 1980. Esse tem sido o norte, assim, do papel da USAID aqui no Brasil, né? E isso tem sido feito com a anuência, com a cooperação, com a parceria de entidades governamentais, tanto federais quanto locais. Isso é bastante preocupante, né? Assim, porque, na verdade, você está recebendo uma entidade estrangeira que está atuando numa região ali que existe ali um recurso de poder claro, por conta de toda a biodiversidade que representa a Amazônia, e você está recebendo esses projetos e essa agência, e você está apoiando. Então, assim, me preocupa um pouco isso, assim, né? Mas, enfim, então, o projeto ali da USAID na Amazônia, ele se resume à Parceria para a Conservação da Biodiversidade na Amazônia, o PCAB, tá? E aqui também, de novo, né, segundo a própria parceria, o documento da parceria, que é apresentado pela USAID. Eles dizem que o objetivo é garantir a integridade e a conservação do ecossistema da Amazônia brasileira e melhorar o bem-estar e o status socioeconômico das comunidades rurais e tradicionais que vivem na região amazônica. No relatório anual de 2021, e vejam, a gente não consegue mais acessar os dados porque o site está fora de ar, né? Então, a maioria desses dados ou foram retirados antes, né? Ou foram, enfim, em documentos que eu pude receber enquanto estive em contato com eles e participei de um dos encontros e tudo. Mas o relatório de 2021, eles falam num impacto de 45 milhões de hectares de floresta. Eles atuando em 45 milhões de hectares de floresta. Isso. Ainda que esse impacto, né, não seja explicado. Não sei o que é esse impacto. Tipo, estão ocupando ali. Exatamente. E daí eles vão dizer que eles atuam a partir das seguintes diretrizes: expansão de cadeias de valor, e daí eles vão colocar como exemplo, né? Comunidades remotas se beneficiam de campanha para tornar o peixe amazônico popular em restaurantes de grandes cidades. Engajamento do setor privado. A parceria expande o apoio a programas de aceleração para negócios amazônicos e inovação em tecnologia. Evidências do impacto do setor privado na conservação da biodiversidade. Então, assim, o engajamento com o setor privado na Amazônia, nesse projeto na Amazônia, é, para mim, o que recebe o maior espaço, o espaço mais privilegiado ali nessa atuação na Amazônia. E isso também merece uma atenção. Essa plataforma de parceiros para a Amazônia, que está dentro dessa parceria ali, né, foi criada em 2017 e busca reunir esses parceiros, inclusive entidades privadas, né, para atuar na Amazônia, e ainda que se use dessa roupagem virtuosa de fomentar
e de ajudar o ecossistema, né, e de fomentar um desenvolvimento sustentável, né, capacitar comunidades nativas. Pelo fato de estar sendo financiada por entidades privadas, a gente entende que existe uma expectativa ali também, né? Ah, qual é o montante? Tinha um número, acho que. E quais são essas entidades? São citadas, não? Sim. Com relação ao montante e aos números, eu vou tratar aqui do relatório de 2023, tá? Foram desenvolvidos 15 projetos na Amazônia, só na Amazônia brasileira, né, pela USAID Brasil. 287 parceiros do setor privado foram envolvidos. 12 milhões de dólares foram investidos. De novo, esse é o relatório de 2023, né, com base nesse ano. Implementou atividades em 116 terras indígenas e 54 áreas de conservação. 40 milhões de hectares, né, de floresta amazônica. Treinou 13.600 pessoas, sendo que mais da metade delas, cerca de 52%, são quilombolas ou comunidade nativa, indígena, portanto. Então, a gente está falando metade, cerca de pouco menos de 7 mil quilombolas e indígenas foram treinados Pela USAID. pelos APT e seus parceiros privados. Agora, se eu não me engano, tinha um outro documento que falava em 131 milhões de dólares. Sim, essa era o relatório de 2021 com a meta para 2024, que seria, então, o orçamento de 130 milhões de dólares, 32 milhões de hectares em áreas protegidas, né, essa era a meta, 189 unidades de conservação, 94 mil pessoas receberiam benefícios socioeconômicos e assistência técnica para quase 3 mil indígenas, 2.800. Ou seja, continuava 2021, 2022, 2023, continuava esse programa. Sim, essa meta era, inclusive, a duração desse programa era de 2014 a 2030. E esse projeto na Amazônia apoiou a comercialização de 230 produtos, entre aspas, sustentáveis da Amazônia, né? Então, assim, quando a gente fala em comercialização de 230 produtos, eu imagino, né, que existe uma empresa ali que está comercializando e que está gerando lucro para essa empresa. E esse mesmo projeto, então, facilitou 108 contratos comerciais. Esse mesmo relatório é bastante transparente, assim, né? Ele diz o seguinte: promovemos a prosperidade americana por meio de investimentos que expandem os mercados para as exportações dos Estados Unidos, criam condições equitativas para as empresas dos Estados Unidos e apoiam sociedades mais estáveis, resilientes e democráticas. Então, essa última parte a gente coloca ali que é para não ficar tão feio, né? Quer dizer, nós tratamos dos nossos negócios na Amazônia. Então, o relatório é bastante explícito, né, com relação ao interesse por trás, né, e o papel das empresas estadunidenses ali. Tem duas empresas, na realidade, uma empresa e uma corporação ali que são as mais atuantes dentro dessa parceria ali de conservação da Amazônia gerida pela USAID, que é a Google e a mineração Rio do Norte. Então, a Google, até onde eu pude pesquisar, o papel dela seria fornecer computadores e ajudar nesse treinamento a comunidades nativas, para que eles, então, tivessem acesso à internet, ao uso de computador, né, dessas comunidades nativas. E a mineração Rio do Norte, veja, que é responsável pela extração de bauxita, ela tem como acionistas 3 empresas anglo-saxãs, né? A Rio Tinto, a Glencore e a South 32. Então, assim, você tem esses 2 gigantes, um na extração de bauxita, o outro, né, da tecnologia, atuando ali na Amazônia com esse apoio oficial da USAID, da USAID. Como parceiros mesmo, né? Então, veja, assim, acho que estão fazendo o trabalho deles. A gente é que deveria olhar com isso de forma reticente. Estabelecer qual é o parâmetro, qual é o limite, para que serve, como é que nós queremos isso ou não. Exatamente. Será que a gente quer que as nossas comunidades nativas, né, sejam envoltas no mundo do Google e, né,
enfim, e qual é o interesse, né, de uma mineração ali na Amazônia. Então, são questões que eu acho que a gente deveria se colocar, né, ou pelo menos entender o que Não, está por na trás. Amazônia, onde 100 toneladas de mercúrio foram despejadas nos rios durante os anos Bolsonaro e toneladas de ouro foram mandadas ilegalmente para fora do país. Isso é um ponto interessante, assim, porque eu acho que quando a gente fala, né, do papel da Amazônia, não sei é, se nós temos, eu, assim, não tinha, fui começar a ter a percepção do que é da importância da Amazônia quando eu comecei justamente a tratar da USAID. Um quinto da biodiversidade de todo mundo reside, está localizado na Amazônia, só na Amazônia brasileira, né? E aliado a isso, a gente tem conhecimento milenar, assim, das nossas comunidades indígenas sobre o uso dessa variedade genética, né, para a medicina, para, enfim. E isso é usado por parte, quer dizer, eu imagino que seja usado por parte de quem está lá, atuando lá, porque não por acaso os Estados Unidos é o país que mais tem registros de patentes no mundo em biotecnologia. E também é, coincidentemente, o país com maior número de remessas cadastradas aqui no nosso CISGEN, que é o sistema nosso aqui nacional, né, de patrimônio genético. Então, assim, tudo que você tira da Amazônia, você retira lá da Amazônia uma planta, enfim, você leva para os Estados Unidos, o passo legal de fazer É isso registrar no é CIG. registrar, exatamente. O ilegal seria a biopirataria, né? Mas eles, então, os Estados Unidos é o país que mais tem remessas registradas ali. Então, estão retirando né, produtos ali da nossa biodiversidade, levando aos Estados Unidos com tecnologia própria, comercializando e a gente pagando. Tem até um pequeno vídeo que eu vou botar no meio dessa nossa conversa na hora. São 2 registros do Bolsonaro. Uma hora ele diz, inclusive o Major Olímpio era vivo, olha para ele e faz assim, que diz o seguinte: a Amazônia não é mais nossa. Nós temos que explorar com a ajuda de um país amigo. Isso diz o presidente da República do Brasil, Bolsonaro, à época. Vocês vão ver o vídeo. A Amazônia hoje em dia não é mais nossa, não é mais, tem que se aproximar de países democráticos, né? E com poderio nuclear de influência no mundo, para poder você explorar com parceria essa região. Tenho me aproximado do governo americano, sim. Já tive reuniões com embaixadores. O que eu tratei? A Argentina falou que as Malvinas eram deles em 82 e perderam. A Amazônia é nossa? Com todo respeito. Só uma pessoa que não tem qualquer cultura vai falar que é. Não é mais nossa. Inclusive, essa leitura, né, do papel, da importância da Amazônia e o papel ali da biodiversidade como recurso de poder é bastante tratado, muito bem tratado, por um funcionário do IBAMA, que está aqui no nosso programa de pós-graduação, que é o Bruno Barbosa. Bruno Barbosa. Isso. Então, inclusive esses dados que eu trouxe, assim, do país né, que tem a maior número de remessas ali cadastradas, foi a partir dele, assim. Então, ele tem feito um trabalho genial, evidenciando isso. Então, assim, quer dizer, se a gente lembrar que mesmo assim o captopril, que é um remédio que foi desenvolvido a partir do veneno da jararaca, por um brasileiro, né? E hoje em dia é um medicamento, um fármaco comercializado no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos. Olha o tanto de outros fármacos, né, que a gente, enfim... E comercializado por alguém que, obviamente, não é uma empresa brasileira. Não, mas assim, e outros tantos que estão sendo comercializados por empresas estadunidenses, a partir daqui, da nossa biodiversidade. Ou seja, eles é que estão fazendo dinheiro com isso. Não sei se você gostaria que eu comentasse da minha participação num evento que teve da Claro que eu quero. Eu quero que você comente tudo. Você trabalha com isso, sabe tudo sobre isso. A gente está aqui não é para fazer campanha, é para esclarecer, para mostrar como as coisas verdadeiramente são. Então, vamos em frente. Então, eu tive a oportunidade de participar de um evento de lançamento de um edital da USAID, que aconteceu em Brasília, e
enfim, eu estava lá por acaso, na realidade, soube do evento Que ano? em 2022 e pedi para participar como ouvinte e eles gentilmente deixaram eu participar, então, né, agradeço porque se não fosse essa gentileza eu também não poderia estar falando sobre isso. Mas me chamou muito a atenção, assim, primeiro que era o lançamento de um edital, ou seja, de um recurso disponibilizado pela USAID nos Estados Unidos, em Washington, né, no escritório geral, para a USAID aqui no Brasil, para esse projeto na Amazônia. E para o ano seguinte, né, em 2023. Ainda governo Bolsonaro no último ano. E esse recurso, então, ele passa por um edital, né, onde interessados vão submeter propostas para ganhar ou não esses recursos. Então lá estavam assim lideranças da USAID mesmo, inclusive a partir dos Estados Unidos, a liderança latino-americana da USAID, o escritório aqui do Brasil, em Brasília, e mesmo lá em Washington, né, que falou por videoconferência. E me chamou a atenção, né, 2 pontos. Primeiro é que a todo momento a ideia era de uma grande filantropia. Então, assim, inclusive o lema da USAID, a gente não tratou disso, mas o lema é do povo dos Estados Unidos. Em inglês seria From the American People. Então, assim, é um presente, isso eles deixam muito claro, né? É um presente do povo dos Estados Unidos para você. Sendo um presente, você não só é meio que obrigado a aceitar, como agradecer, né? Então, assim, tem a subserviência de nos agradecer esse presente. E, então, assim, a todo momento isso ficou muito claro, né? Até num papel meio, assim, arrogante mesmo, assim, né? De, olha, é um presente para vocês, aceitem. E, bom, mas me chamou a atenção que esse edital previa a emissão, para você conseguir esse recurso, para ser empregado na Amazônia, previa a emissão de nota fiscal. Qualquer um que viesse a receber o recurso teria que emitir uma nota fiscal. Teria que emitir nota fiscal. Isso já exclui as comunidades originárias, né, que não emitem. Indígenas, quilombolas, que normalmente não emitem, não vão né? ter. Salvo exceções, eu imagino. Não tem empresa. Inclusive, uma liderança indígena que estava lá presente mencionou isso. Ele disse, olha, a gente não emite nota fiscal, né? Quer dizer que a gente não pode receber esse recurso para, de fato, atuar na preservação da Amazônia, nós, comunidade nativa, a gente não pode. E a justificativa foi, olha, como é um recurso público, a gente precisa dar contas. Prestar contas para a sociedade estadunidense. Aliás, se eu não me engano, a USAID... 1% do PIB. Ajuda humanitária dos Estados Unidos ao exterior, 1%. Do PIB norte-americano. Uhum. Então, é um montante bastante significativo, né? Mas, enfim, então, tinha essa questão de que inviabiliza grande parte das comunidades nativas e quilombolas, né? E inviabiliza também o papel das universidades públicas, porque a gente não pode emitir nota fiscal. Não inviabiliza o papel de empresas e nem de universidades privadas que emitem. Então, de novo, a gente está vendo que... O dirigismo. Assim, quem é que está beneficiando? Você dirige para quem você... Estou dando a grana para ficar tudo bom na Amazônia, mas indígena não pode, quilombola não pode, Universidade Federal não pode. Pode o mundo privado. O mundo privado, Então, esse mundo continua girando em torno dessas entidades privadas. Esse foi um ponto que me chamou a atenção, né? E um segundo ponto que foi meio, assim, anedótico, para não dizer bastante triste, assim, me impactou daí pessoalmente, né? Que foi o papel ali das próprias lideranças indígenas que estavam presentes. Porque, vejam, estavam presentes, inclusive, dentro do hotel, né? Dormiram lá para o evento e tudo. E durante a exposição toda, né, desse evento, elas não tinham um lugar de fala ali mesmo, né? Não participavam. A não ser essas poucas perguntas que eles podiam fazer, né? Tipo, a gente não tem nota fiscal. E daí, no momento, assim, do intervalo, né, do coffee break, ali do café, a gente era dirigida para um outro local ali. E nesse outro local...
se tinham ali portfólios, né, relatórios anteriores, uma série de documentos, assim, da própria USAID, de seus parceiros e tudo, mas tinham mesinhas, então, estandes de lideranças ali indígenas que estavam ali presentes, vendendo literalmente colares de miçanga. Literalmente. De volta a Pedro Álvares Cabral. Espelhos, miçangas. Então, isso me impactou muito, assim, né? Eram miçangas e um ou outro que era, assim, vendendo castanha, vendendo alguma coisa assim, envoltas em saquinhos. Me passa a percepção de que essas lideranças, elas estão lá para dar o aval simbólico, né? Ou seja, estamos aqui apoiando, né? Veja só, existe a participação das comunidades nativas aqui. No entanto, a participação delas foi essa, assim, até onde eu pude ver, claro, né? Eu não participei Não teriam acesso direto à ajuda humanitária, porque isso é para o mundo privado. Então essa foi o que me chamou bastante atenção, assim, e que nos faz pensar também, né? Deveria nos fazer refletir, né? E questionar, fazer a gente questionar, assim, o que essas agências com esse tipo de papel tão humanitário, envolto, né, nessa roupagem tão virtuosa, o que está atrás disso? Uhum. Então, esse é um primeiro ponto, assim, né, da USAID, da atuação hoje da USAID no Brasil, e um segundo ponto que eu acho que a gente poderia tratar é o papel que eles vêm tentando, né, tratar, implementar, que é uma atuação dentro da educação brasileira, que é um projeto chamado Projeto Mais Unidos. Está vigente desde 2008, então segue vigente até hoje, e é uma atuação de uma tríade que engloba a USAID, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil e empresas estadunidenses, e que visa tem um braço ali na Amazônia também, inclusive na capacitação, para eu dizer na cooptação, na capacitação das comunidades nativas, mas que o objetivo tem sido cada vez mais adentrar nas escolas públicas, né? E eles têm feito parcerias em 2 estados, Minas Gerais e São Paulo, para isso. São Paulo tem o secretário Renato Feder, que foi inclusive investigado por conflito de interesses. Se lembra do começo do governo Tarcísio? Vender computadores, não aceitar o programa de livros do Ministério da Educação, etc. E agora estão fazendo um contrato de gestão privada para construção, etc, etc. Que, na verdade estão privatizando pelas bordas, né? Acho que deve ter a ver com o que você está falando. Sim, imagino que sim, porque esse projeto ele tem 2 frentes, por enquanto, né? São 2 frentes que eu analisei, assim. Uma primeira que é cursos de inglês e uma segunda que é cursos de empreendedorismo. Então, é um projeto dessa tríade que eu comentei, né? E que as empresas associadas a esse projeto e a missão diplomática, né, dos Estados Unidos são empresas, assim, são gigantes. Quais são? Segundo o próprio website deles. Tá? Isso no projeto educacional Minas e São Paulo. Nesse projeto amplo Mais Unidos. Governos Zema e Capitão Tarcísio. Nesse momento. Mas desde 2008 eles estão com esse projeto, então é algo que não é recente, mas que está andando. Está andando. O estado de São Paulo. Exato. E que, entre as empresas, tá? Tem o Bank of America, um outro banco que é o BNP Paribas, o Citi, então só aí já são 3 bancos, né? A gente tem a ExxonMobil, A ESSO, petróleo. A General Electric, a GE, né? A GE, a Gerdau, a Microsoft, Hilton, Chamex, KPMG, Qualcomm, enfim, Alcoa e outras empresas aqui. Então,
o objetivo deles tem sido, né, por um lado, os cursos de inglês, e eles focam muito, né, nas escolas e escolas públicas e nas comunidades tidas como marginalizadas, assim. E você pode dizer que isso é legal. Sim, desde que a gente saiba, de novo, né? Eu posso entender isso como, inclusive, estão no papel deles, porque tem apoio dos governos locais. Mas eu acho que é importante a gente saber quem é que está patrocinando. Uhum. E ao saber quem é que está patrocinando, né? Quais são as intenções? Quais são os interesses, assim, né? E a questão do empreendedorismo, que para mim é, assim, fulcral. Empreendedorismo é uma palavra-chave, por exemplo, foi na eleição em São Paulo em 2000 e agora para eleição de prefeito, e será inevitavelmente na eleição de 2026. Então não tem ponto sem nó. Não, não. E faz parte mesmo, assim, de uma ampla agenda de mobilização da sociedade civil em prol de uma política econômica cada vez mais capitalista, nua e crua. Você vai retirando direitos trabalhistas de uma forma brutal e vendendo um sonho. Olha, seja um empreendedor. Vocês aqui são empreendedoras, futuros empreendedores. Ou seja, vá à luta e se vire. Então, assim, exato. Inclusive, a ideia de que, bom, então se eu tenho, né, eu sou Uber, ou né, faço trabalho de Uber, eu tenho uma pequena banquinha ali na rua, enfim, eu sou uma microempreendedora, né? Isso, eu sou dono de mim mesmo, Você é Uber, aí o seu carro bate, se vire. Aposentadoria, se vire, você atropela alguém, se vire, você está doente, se vire, não pode trabalhar, se vire. Mas isso é vendido como algo muito emancipatório. É isso. Esse é o problema, né? Porque a gente está vendo, de fato, assim, a desmobilização de toda uma agenda trabalhista que está lá para sustentar o trabalhador, de fato, para que quando ele adoeça, ele siga sendo remunerado, para que ele possa tirar férias, para que, enfim, que ele tenha um mínimo de segurança social. Tudo isso está articulado, né, em mobilizar a sociedade civil para que se coloque numa posição, assim, muito favorável a esse tipo de agenda econômica, e, ao mesmo tempo, desmobilize lutas sociais, assim, de longa data, né? Enfim, então, nada melhor do que começar nas escolas, né? Já com as crianças, Claro. assim. E esse projeto, então, trabalha isso, trabalha o empreendedorismo nas escolas. Eu tenho alguns números aqui, de novo, que eles mesmos... Isso é tudo documento que está no website deles, qualquer um pode acessar. da USAID, USA. Mais Unidos. Mais Unidos. Isso, desse projeto que engloba a USAID, mas também a Embaixada. Norte-americana. Isso, e também as empresas. O programa chama-se Mais Unidos. Mais Unidos. E tem, de novo, essa roupagem super virtuosa, porque o objetivo, a missão do programa, então, é impactar na sociedade civil e ajudar, né? É uma como se fosse uma filantropia. Eles vendem essa ideia, tá? Veja, desde 2018, foram 50 milhões de reais mobilizados, 8 mil participantes nessas iniciativas, 1.000 alunos que foram formados nos programas de inglês, 270 empreendedoras mulheres impactadas, 2 estados, São Paulo e Minas Gerais, né? 14 milhões de reais mobilizados em determinadas ações ali, que eles consideram ações mais emergenciais e tudo. 3 centros de inovação construídos em parceria com o setor público, privado e organizações da sociedade civil. Então, é um impacto relativamente grande, né? Eu entendo. Então, esses 2 objetos aqui de atuação da USAID hoje em dia no Brasil têm sido, eu entendo, assim, os mais presentes, né? Uhum. E ainda na Amazônia, então, a gente tem, dentro desses parceiros, né, ali, do setor privado que atuam no projeto da USAID na Amazônia, a gente tem outros gigantes além da Google, né, e da mineração Rio do Norte. A gente tem a Coca-Cola, a gente tem a Ambev, a gente vai ter a Whirlpool, enfim, uma série de empresas ali e de instituições também bastante conhecidas. A rede Mais Unidos, assim, ainda que exista, né, talvez um impacto positivo no sentido de estar ajudando em cursos de inglês, né? Claro.
Mas e o foco deles tende a ser, geralmente, grupos considerados mais oprimidos ou minoritários, então são as mulheres, inclusive no site da USAID está lá, gênero é a prioridade número 1. Está escrito. Tá escrito. Questão identitária. Aham. Então, grupos quilombolas, né, comunidades nativas, quer dizer, o foco tem sido justamente nessas comunidades, né, e nesses grupos. O que soa absolutamente positivo. Uhum. Mas, ao fim e ao cabo, o que você está fazendo pelo menos a minha leitura, você está dividindo, né? Para conquistar, você divide. Você não une as forças, né? Então, você divide e coloca uns contra os outros, ao fim e ao cabo. Disputando recursos, disputando, né? Espaço, enfim. Nada mais fácil, né? Para conquistar do que dividir. Então, acho que a gente precisa também ter noção desses interesses por trás, né? E para isso, a gente precisa ter um conhecimento acerca da tradição da política externa dos Estados Unidos para a América Latina. Não é perceber que isso tem uma utilidade prática, óbvia e efetiva para milhares de pessoas, mas perceber que essa agência atua desta forma no Brasil e no mundo há décadas, com a intenção claríssima de intervenção e de produzir políticas em seu favor. Em seu favor favor do seu país. Exatamente. Se tiver clareza sobre isso e atenção sobre isso, não há problema. Exatamente. Estão fazendo o trabalho deles, entendemos isso, né? Abre a porta sem tomar conta quem quer. Exatamente. O que falta é a gente ter um projeto, talvez, assim, até de nação mesmo, para entender, olha, é isso que eu quero? Não, não é isso que eu quero. Eu quero assim, desde que seja assim, tal. Exatamente. Durante a nossa conversa sobre a USAID, ou USAID, a gente citou aqui no programa de pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina, e no IELA, no Instituto de Estudos Latino-Americanos, a gente citou outros trabalhos. Um da Jade Lopes e do Luan Brum, uma pesquisa feita no Centro Hoover, na universidade, nos Estados Unidos, durante o doutorado deles. O que eles encontraram lá? E um terceiro que a gente citou é o Nick Cleveland Stout, que é um pesquisador norte-americano, que também estudou aqui, ou fez pesquisa aqui. Que pacote é esse? Então, é um pacote mesmo, né? Assim, a gente tem uma série de pesquisadores aqui tratando de desvelar, de fato, né, estratégias de domínio em pleno século XXI a partir dos Estados Unidos. Então, tem o Luan, a Jade, que você comentou, tem o Nick, tem a Giovanna Lima também, que vem tratando do papel da Freedom House, que é super interessante, a dissertação dela está online, para quem quiser. Mas assim, com relação ao trabalho do Lua e da Jade, de fato eles fizeram o doutorado sanduíche deles, né, que a gente diz que é um período do doutorado no exterior. Então eles passaram lá um tempo nos Estados Unidos. 3 meses. Isso. E foram até a Califórnia, onde está situado ali um instituto, que é o Instituto Hoover, que é um grande depósito ali de documentos e de informações desses centros neoliberais, que a gente chama, né? Dessas instituições que promovem uma ideia de capitalismo neoliberal. Documentos sobre a atuação deles, de coisas que participaram e fizeram e como fizeram. Documentos que vão desde correspondências, né, do presidente de um instituto para o outro, solicitação de bolsa. Carta da Margaret Thatcher para o Milton Friedman, do Hayek, etc. Tudo, está tudo registradinho. Exatamente. Inclusive cartas assim, né, como é que vai sua esposa, coisas assim, camaradagens. Mas documentos muito importantes. E um desses documentos, que a gente considerou assim, um dos mais relevantes, e que foi um achado, porque eles foram para lá para buscar documentos especificamente sobre a Atlas Network, que eles vão tratar sobre isso. É um depois. desses braços neoliberais norte-americanos que atua muito profundamente no mundo todo e no Brasil. Exatamente. E um desses documentos que a gente achou assim, realmente bastante significativos era um documento da vinda
né, de integrantes da Atlas para um dos fóruns da Liberdade, que é um evento anual que acontece em Porto Alegre. Eles também vão tratar disso, mas é um evento anual, já há décadas acontece em Porto Promovido Alegre. pelo IE. Pelo Instituto de Estudos Empresariais, que é um desses institutos também, parceiro da Atlas, sediado também em Porto Alegre. Esse evento geralmente é feito na PUC, Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. E ali, então, veja, 2010 esse documento, né? E ali eles tinham o passo a passo do que fazer. Eles encontraram um documento de 2010 do Fórum da comitiva que iria ao Fórum da Liberdade. Da Liberdade, que na verdade, em bom português, é um fórum da direita. Digamos, eles falam tanto do Fórum de São Paulo. O Fórum de São Paulo é o Fórum da direita. Que promove claramente assim, né, esse capitalismo neoliberal. Assim. Então, assim, era o passo a passo não só da presença deles no fórum, obviamente que não, mas assim, no Brasil. Enquanto estivermos no Brasil, o que a gente vai fazer? Então, tem ali, desde contatar determinado indivíduo, né, para talvez, enfim, ali estabelecer um vínculo ali de atuação, colocar um determinado comercial na TV Globo ou em outra rede de emissora. E eles evidenciaram, então, essa narrativa mesmo. Palavras de ordem. Lemas, né, emblemas, a questão do dia do imposto livre. Então, tudo isso pensado a partir de lá para mobilizar a nossa sociedade civil. Estratégia, como criar, como financiar, como arranjar doadores para institutos neoliberais, os institutos liberais contatados, as pessoas. Exatamente. E veja que isso, de novo, é 2010, né? 3 anos antes das chamadas Jornadas de Junho. Então, assim, é emblemático porque a gente sempre volta nesse ponto, né? O que a gente acha que é espontâneo, que é manifestação, né, de uma ira, de uma revolta que surgiu do nada, né? Nas massas. Na realidade, em algumas vezes, como foi esse o caso, foram estratégias pensadas, organizadas, financiadas e deliberadas desde os Estados Unidos. Isso para que a gente consiga perceber assim, as nossas amarras, como que a gente, às vezes, está reproduzindo um interesse, uma estratégia que é contrária ao nosso, deveria ser contrário ao nosso interesse. Eu vi rapidamente esse documento, diz inclusive como se deveria ocupar os meios de comunicação e eles, alguns deles, estão nos meios de comunicação, como nós veremos nas conversas com a Jade Lopes e com o Luan. Exatamente. E esses documentos, para a gente ter acesso, precisa ir até lá. Então, assim, não é qualquer um que Você tem que ir até o Instituto Hoover para poder ter acesso a eles. Tiver 142 caixas de arquivos, não é isso? Exato. Eles conseguiram pegar, fotografar e tudo, né? Porque esses arquivos não estão digitalizados. Então, você precisa ir até lá e fazer a pesquisa lá mesmo, em loco. E vamos falar também com o Nick, um pesquisador norte-americano, sobre think tanks, que são centros de produção de pensamento, conhecimento, etc. Isso. Como é que eles também atuam e de que forma atuam, por exemplo, no setor do petróleo. O Nick, ele atua dentro de um think tank, inclusive, né, de um desses institutos de pensamento, que é o Quincy, que é um instituto específico para analisar e propor novas formas de política externa dos Estados Unidos. Então, o Quincy, ele tem uma perspectiva que é relativamente crítica à política externa tradicional dos Estados Unidos. E o foco deles é esse. E o Nick trabalha lá. E ele veio, e ele esteve aqui com a gente, né? Participou do nosso programa de pós-graduação, sempre muito presente com as nossas pesquisas e tudo. E agora eles apresentaram ali, a partir do Quincy, uma base de dados bastante reveladora do financiamento dos principais think tanks nos Estados Unidos. Então, de onde que vem o dinheiro deles, né? Vem do Departamento de Estado, vem do Departamento de Defesa, vem de qual corporação, qual empresa. Isso, de novo, é importante para a gente saber que o tipo de pesquisa que está sendo conduzida por esse tipo de instituto
é paga por uma determinada empresa que tem interesses materiais por trás desse financiamento. E é muito importante a gente falar disso nesse momento, porque o ex-reitor da Universidade Federal da Bahia e ex-presidente da Andifes, João Carlos Salles, tem denunciado, e eu vejo pouco isso ecoar, como, enquanto se enxuga o orçamento das universidades, emendas parlamentares estão sendo dirigidas para setores específicos que interessam a setores específicos da economia, etc. E não a universidade, qual o seu papel tradicional. Exatamente. E também para a gente desvelar a ideia que a gente tem de um instituto de pensamento, de um instituto, né, de um think tank como algo neutro, apolítico e técnico. Então, porque ele é membro de um instituto, ele sabe o que ele está falando, a gente precisa, né, confiar e acreditar. Mas é do Millennium, é do Mises, é disso que a gente vai falar. Exato, né? Existe um financiador ali por trás que tem interesses nesse financiamento. Nós estamos Só nessa questão dos think tanks norte-americanos, pela conta ligeira que eu fiz, dá mais de $1 bilhão. E você veja, assim, aqui talvez a gente não dê a devida importância, mas nos Estados Unidos, os think tanks, eles atuam diretamente na política estadunidense, principalmente na política externa. Quando eu digo atuam, é assim, eles não só são chamados para depor no Congresso, para enviar documentos relativos a um determinado país, a uma determinada região, para o próprio Departamento de Estado, mas eles também propõem determinadas políticas, né? Então, assim, um exemplo, né, para mim que ficou bastante evidente disso, eu estava em Washington, estava numa escola de estudos de defesa, e um dos entrevistados que eu ia fazer uma entrevista, que eu ia conduzir uma conversa com ele e tudo, ele não pôde comparecer. Isso foi em fevereiro do ano passado, de 2024. E ele não pôde comparecer porque ele estava justamente na Heritage Foundation, que é um desses institutos, organizando estratégias de política externa para um próximo governo Trump. Ou seja, sem a gente nem imaginar que ele seria eleito, lá estavam eles em fevereiro do ano passado, deliberando, organizando como que seria a política externa do Trump caso ele fosse eleito. Por quê? Porque se fosse eleito já está lá pronto, o plano está aqui, feito por essa instituição junto com outros membros, né, da sociedade civil, mas também do próprio governo que estão lá naquela reunião, e por isso ele não pôde ir lá conversar comigo naquele momento. Então, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, um prazer. Vamos aos próximos capítulos.